Cheguei! Cheguei! Sejam bem-vindos ao canal Vida Aviação, Júlio no controle hoje. Dali no comando. Bom, gente, vocês perceberam que nesses últimos 4 ou 5 meses a gente sumiu, a gente parou de produzir vídeos para o canal e infelizmente foi por um caso de saúde, um caso com a Dani, um caso um pouquinho grave. E a gente, como tem um canal chamado Vida Aviação, a gente vem contar um pouquinho do que foi a nossa vida durante esses meses, por que a gente teve que parar o canal. E os nossos planos para o futuro a partir de agora, porque o canal não acabou. Então eu vou deixar vocês agora com a Dani, que vai explicar tudo o que aconteceu durante esse tempo. Gente, o principal motivo pelo qual a gente está compartilhando isso com vocês é porque pode ter outras pessoas que vocês conheçam, ou até com vocês mesmos, que estejam passando pelas mesmas coisas que eu passei. Então, por isso que a gente está abrindo isso para vocês, né, o que a gente passou. Bom, quando eu tomei a primeira dose da vacina, foi a AstraZeneca, depois de uns 4, 5 dias, tive uma crise de sinusite muito forte. Mas até aí não me levantou suspeita de nada, porque eu tinha crises de sinusite, já tinha feito várias cirurgias, e desde a última cirurgia que eu tinha feito, eu realmente não tinha tido mais nenhuma crise de sinusite até tomar a vacina, mas podia ser só uma coincidência. Bom, a segunda dose também, AstraZeneca, eu tive outra crise de sinusite, dessa vez já bem mais forte, foram necessários 2 antibióticos. Eu tomei um, não funcionou, e trocou outro antibiótico para eu me recuperar. Então eu comecei a suspeitar que a vacina podia não fazer muito bem para mim. Adiei ao máximo a terceira dose, até que veio aquele checkmate, né? Ou você toma, ou você perde seu emprego. Então eu tomei a terceira dose. 3, 4 dias depois eu não conseguia respirar, mas era assim, eu não conseguia andar do quarto até a sala porque me dava falta de ar, eu ficava naquele estado realmente de desespero para respirar. Era tanto assim que eu sentia dor aqui, tanta força que eu fazia para conseguir respirar, de tomar Dorflex para passar a dor aqui que eu estava sentindo. Então a gente resolveu ir para o hospital, mesmo com todo mundo dizendo que a Pfizer é assim mesmo, mas daqui a pouco você está bem. Chegou uma hora que eu não aguentava mais de dor. Então a gente foi para o hospital pela primeira vez e fizemos uma tomografia. E nessa tomografia, como tinha líquido no meu pulmão, resolveram então diagnosticar como pneumonia e me deram um tratamento para pneumonia, né, com azitromicina e corticoides e tal. Bom, passei um tempinho bem, aí nós tivemos Covid, né, inclusive para mim foi super assintomático o Covid, mas depois de um tempo eu comecei de novo com a falta de ar. E era uma falta de ar, cara, com cansaço extremo, assim, era muito cansaço. Eu teria que dormir 48 horas para ficar bem durante 2, assim, sabe? Era um cansaço absurdo. Aí, nisso já tinha um médico marcado, um pneumologista, mas ainda assim a gente acabou indo para o hospital de novo, porque eu cheguei num voo muito mal, e a gente foi para o hospital. Aí, de novo, no meu pulmão, encontraram um líquido. Aí falaram, olha, você tem que marcar um pneumologista, porque já era para você ter melhorado, não era mais para ter líquido no seu pulmão. Você já fez tratamento da pneumonia, era para ter melhorado. Então me deram mais corticoide, mais alguns medicamentos e tal, e no dia seguinte eu fui no pneumologista, que só porque eu fumava, resolveu achar que eu estava com efizema pulmonar. Bom, me deu um tratamento para efizema pulmonar, que piorou ainda mais a minha falta de ar. E o voo que segue, agendei com outro pneumologista, né? Eu não gostei daquele. E achei um pneumologista bem bacaninha até, mas eu acabei indo nele só depois da terceira ida ao hospital, porque, de novo, eu cheguei num grau absurdo, assim, e junto com esse cansaço era tanto que tinha momentos que me dava um sono que ele era simplesmente incontrolável, eu não conseguia ficar de olho aberto, eu não conseguia. E isso acabou acontecendo já num pouso, numa final em Congonhas. E depois desse pouso eu falei, não, agora chega. Eu liguei pro Júlio chorando, eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu não aguento mais de dor, eu não aguento mais de falta de ar, eu não aguento mais esse cansaço, eu quase apaguei no final. E não dá mais. Ele, não, Dani, chega, vamos pra casa, vamos pro hospital de novo, amanhã pneumologista. E assim, se a gente tiver que parar de voar, a gente vai parar de voar até descobrir o que tá acontecendo. E aí,
Fui pro hospital, mais corticoide, não sei o que, falei, tem que procurar um pneumologista de novo, fazia mais exames de sangue, fiz vários exames, fiz eletro, fiz um monte de coisa e tudo normal. Com exceção da tomografia que dava ida líquido no pulmão. Então, no dia seguinte eu fui pro pneumologista, eu falei que foi bem legal, assim, que ele falou, cara, não, vamos descobrir o que aconteceu contigo. Então, precisamos para efusão pulmonar, não tinha nada, problemas cardíacos, eu fiz broncoscopia, eu fiz... Mas, gente, é um calhamaço assim de exames, vocês não têm noção. Viraram de cabeça para baixo. Até exames neurológicos ele pediu, porque ele não achava, quanto mais ele não achava, mais ele procurava, mais exames ele pedia e nada a gente achava. E ele chegou, você pode procurar um psicólogo, de repente seja... Ansiedade. Pode ser ansiedade. E muita gente falava, isso aí tá com cara de ansiedade, essa falta de ar, não sei o que, isso tem cara de ansiedade. Bom, fomos pro... Bom, esse médico já tinha passado do voo, né? Ele falou, você só vai voltar quando a gente descobrir o que você tem. E aí fui pro psicólogo, na segunda sessão com a psicóloga, ela falou, olha, Dani, ter um pouco de ansiedade, acho que o que você está passando é até super normal, mas não é a ansiedade que está te causando isso. Né? Continua procurando o médico porque tem alguma coisa física aí. Continua procurando. Aí fala com uma amiga médica em Londrina e não sei o que, ela pediu mais alguns exames e os meus exames de sangue a gente começou a ver que cada vez que eu fazia ele dava uma inconsistência. Bom, nisso eu estava com gastro junto também, já tinha feito alguns exames gástricos e eu levei esse exame pro gastro nesse dia e ele pelo exame falou assim, você deve estar com leucemia. Acho que foi o dia mais punk pra gente, assim, né? Foi de assustador. Todos os possíveis doenças que eu tinha, acho que a leucemia foi que mais assustou. Ele disse leucemia ou doença autoimune. Mas vamos refazer o exame. E aí, quando eu refiz o exame já deu tudo normal. Tudo diferente, né? A parte da leucemia normal e outras coisas tinham dado bem, tinha dado diferente. Aí, eu falei com essa minha amiga médica em Londrina e ela falou, eu vou te passar para um médico, amigo meu aí de São Paulo, porque eu tô vendo que eu vou ter que tratar com você, um acompanhamento muito próximo, que eu não vou conseguir fazer aqui de Londrina com você. Aí me passou para esse médico pediu mais alguns exames. Nesses exames ele concluiu que eu estava com a tireoide inchada, inflamada. Sem funcionar. O rim, pâncreas, tudo inflamado, fígado, tudo inflamado, alguns órgãos bem parados, assim. Aí ele falou, olha, o que pode estar acontecendo com você é o vírus latente do Covid. Eu vou tentar usar com você um protocolo que foi usado no exterior com 400 pessoas e 100% tiveram melhoras. As pessoas estavam com sintomas iguais, ou muito parecidos com os seus. Algumas tinham tido Covid, outras tinham tomado só a vacina do Covid e não tinham tido Covid. Outras tinham tomado vacina e tinham tido Covid, mas o quadro clínico era igual. Então eu pesquisei, né, que já ele pediu os exames, eu voltar lá, eu pesquisei e encontrei esse protocolo aqui e nós vamos tentar. Eu te prometo, assim, que no máximo em 6 meses eu vou te deixar bem de novo, mas no mínimo uns 3 meses ainda para você voltar a trabalhar, porque o que você tem não é uma coisa que se resolve do dia para noite com um remedinho. Então você vai ter que ter paciência, Confia em mim e saiba que eu vou te ajudar. Porque quando eu cheguei para ele, eu falei assim, cara, olha, você é o último médico que eu tô procurando e eu não tenho mais a quem procurar, né? Eu falei, não, confia em mim, eu vou te ajudar, né? Pode ser que demore, mas eu vou te ajudar. E aí a gente começou já na primeira semana que eu tava fazendo a infusão, já começou a dar uma melhora, daí mais uma semana foi dando uma melhoradinha e tal. E realmente, no final de 3 meses, ele falou assim, não, você já tem condições de voltar a trabalhar, né? Minha vida nunca vai voltar a ser exatamente a mesma, né? Ele tá pé da vida comigo porque eu não parei de fumar. Ele quer me matar. Mas assim, desde que eu siga os protocolos, as suplementações todas e me mantenha em atividade física, eu vou ter uma vida normal. Se eu parar, eu posso voltar a ficar ruim, né? Nesses meses eu tive muita perda de massa muscular.
14 quilos extra de tanto Já não são mais medicamento. 14, né, amor? Já deu uma Já diminuída. diminuiu um pouco, graças a Deus, que eu tava parecendo um monstro. Bom, já diminuiu um pouco, já tô indo, né? Eu já tô fazendo, tô acompanhada com personal trainer e tutor de natação, né? Agora voltando a trabalhar, eu não sei como é que eu vou fazer para manter isso, mas eu vou ter que manter sempre atividade física, porque se eu parar, eu vou ter perda muscular de novo, muito rápido. Então, desde que eu leve tudo bonitinho, que eu consiga dar um jeito de fazer tudo funcionar, eu vou ficar bem. Mas, assim, a gente tá meio brincando aqui, mas a gente tinha dia que a gente sentava os dois e chorava, né? Porque a gente fala, cara, ninguém está torcendo contigo. É assustador. Gente, foi muito assustador. E eu imagino que tenha muito mais gente passando por isso. Então, se vocês conhecem alguém que está com esse tipo de problema, faça esse vídeo. O meu médico não deixa passar o nome dele. Ele não quer que a gente que divulgue o nome dele aqui. Já tem uns 4, 5 youtubers atrás dele, né, querendo o nome dele, que estão fazendo tratamento com ele também, querem passar o nome dele, ele não permite. Ele é meio que um santo de causas milagrosas da medicina. Mas ele fica meio que na dele, sabe? Não gosta de aparecer. Bom, de qualquer forma, se precisarem, se vocês tiverem alguém que precisem, a gente encaminha para ele. Entre em contato com a gente, que a gente passa para ele. A gente leva e eu tenho certeza que ele vai ajudar vocês também. Bom, gente, era o que a gente tinha para dizer para vocês, que a Dani tá bem, graças a Deus restabeleceu a saúde dela. Estamos voltando com o canal, novos projetos, cenário novo. Tem um projeto muito legal que a gente está fazendo a pedidos aí, que não foi só um pedido, foram vários. É um cursinho aí, não é obrigatório ninguém fazer, mas a gente está fazendo. Inclusive a gente está tendo que estudar bastante, que somos 2 jurados da aviação aqui, e as coisas mudaram bastante. A gente vai olhando ali, estudando. Gente, isso daqui mudou! Nossa! Em que parte desses últimos 10 anos essas coisas mudaram, sabe? E enfim, a gente está estudando bastante para não fazer uma coisa mais ou menos, a gente quer fazer uma coisa bem legal. E esperem os novos vídeos, vamos começar a gravar de novo, vamos produzir bastante vídeo e bastante coisa legal para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Até!